A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom que você está aqui mais um dia comigo, fazendo a leitura diária do nosso propósito anual, lendo a Bíblia inteira, 2025. Gente, como tenho sentido a presença de Deus nessas leituras. Como tenho sentido os cuidados do Senhor, o amor do Senhor. Sim, os levantes são grandes, as lutas, as batalhas, mas como o Senhor tem me ajudado. E com certeza com você é a mesma coisa, eu tenho certeza que a sua disposição em estar ouvindo a palavra do Senhor, em estar lendo a palavra do Senhor, não será vão diante dos olhos de Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, e quando nós nos esforçamos, nos colocamos nos pés dEle, como que Ele cuida, como que Ele se revela a nós. Ele é maravilhoso. Então, louvo a Deus por tua vida. Muito obrigada por estar aqui comigo todos os dias de segunda a sexta, durante a leitura diária. Então vamos começar aqui, aproveitar melhor o nosso tempo. Fecha os teus olhos, como de costume. Vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, maravilhoso é o teu nome. Ah, Senhor, obrigada por essa oportunidade de estar lendo a tua palavra, Senhor. De dar prioridade, Senhor, para a tua palavra durante o nosso dia. Ah, Senhor, que o nosso teu Espírito Santo continue sendo intérprete da tua palavra durante a nossa leitura, Senhor, da mesma. Continue conosco, nos ajude, nos dê graça, nos capacite, Senhor. Vá repreendendo todo o mal sobre nossas vidas, todo o desânimo, toda a fraqueza espiritual, Senhor. Guarda nós, Senhor, o nosso lar, os nossos familiares, nos protege, Senhor, nos cobre com o teu sangue, Jesus, e nos mantenha, Senhor, debaixo da tua graça, lendo a tua palavra e fazendo a tua vontade. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, eu peço a ti e já te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. As nossas leituras diárias de hoje estão em 1 Samuel, capítulo 25, 1 Crônicas, capítulo 7, Atos, capítulo 17. Nossas leituras diárias de hoje é mais curtinha que a de ontem. E fala assim, capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 1. A morte de Samuel. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá, Davi e Abigail. Depois Davi foi para o deserto de Maom, certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo. Era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhes dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós seus servos e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos seus servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Porque deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosquiadores e dá-los a homem que vem, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: no deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados.
e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou bem com mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só homem do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer, meu senhor. Não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor quem te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal, e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la, para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está a tua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel, as duas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado a sua filha Micã, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. 1 Crônicas, capítulo 7. Os descendentes de Issacar. Estes foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Pulá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel, chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Esses foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate, incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia, era ao todo 87.000. Os descendentes de Benjamim. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Jediael. Esses foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer:
Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Uni, Jeremote, Abias, Anatote e Alimete. Todos esses eram filhos de Bequer. No registro genealógico deles, alistava os chefes de famílias e 20.200 homens de combate. O filho de Jediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarzis e Aizaá. Todos esses descendentes de Jediael eram chefes de famílias que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Air, os descendentes de Naphtali. Estes foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezé e Silém, netos de Bila, os descendentes de Manassés. Estes foram os descendentes de Manassés: Aziel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz a Maqui, pai de Gileade. Maqui casou-se com Maaca, irmã de Upim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maqui, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Ceres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maqui e neto de Manassés. Sua irmã, Amolequete, deu à luz Isote, Abiezer e Mahamá. Esses foram os filhos de Semida: Aian, Siquém, Lique e Anião, os descendentes de Efraim. Esses foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela que fundou Bet-Oron Alta e Bet-Oron Baixa, e também Uzem Seerá. O filho de Beraías foi Refa, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Tarrum, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Nun, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã, leste, Jezé, seus povoados a oeste, e Siquém, e Aiá com seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Sean, Taanac, Megiddo e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filhos de Israel, viviam nessas cidades. Os descendentes de Aser, esses foram os filhos de Aser: Ina, Isvá, Isvi e Berias. A irmã dele chamava-se Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Melquiel, que foi o pai de Birzavite. Eber gerou Jaflete, Somer e Otão, e a irmã dele Suá. Esses foram os filhos de Jaflete: Pazaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Zaflete. Esses foram os filhos de Somer: Aí, Roga, Jeubá e Arão. Estes foram os filhos de Elém, irmão de Somer: Zofa, Ina, Celes e Amal. Estes foram os filhos de Zofa: Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rode, Samar, Silza, Itran e Beera. Estes foram os filhos de Geder: Jefuné, Pispa e Ara. Estes foram os filhos de Ula: Ara, Aniel e Ísia. Todos esses foram os descendentes de Azer. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi 26.000. Atos, capítulo 17. Em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: esse Jesus que eles proclamam é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jasão os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasão e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Em Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia.
Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com eles. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mão humana. Ele não é servido por mãos de homem, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Amém? As nossas leituras diárias ficam por aqui, mas amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus te abençoe hoje e sempre.